Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos reunidos agora para a nossa classe de catecúmenos, sala de integração, na preparação para batismo e profissão de fé, conforme a vontade do Senhor, no tempo oportuno, os irmãos estarão proferindo a sua fé pública em Cristo Jesus para a maior glória do nosso Deus. Meus amados irmãos, como eu bem coloquei lá no grupo, deixei algumas orientações para os amados irmãos acerca da aula, a obrigatoriedade na leitura da lição número 12, bem como também o complemento para os textos bíblicos colocados, que até inclusive vamos citá-los aqui, e também no sentido da sugestão do livro de dízimos e ofertas, se são ou não para os dias de hoje, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Meus amados irmãos, uma questão importante que eu coloquei lá no grupo é que teremos a nossa 13ª aula, como estamos remoto, então vamos concluir toda a nossa apostila e posteriormente estaremos marcando, vendo a possibilidade da entrevista, da reunião com o conselho com cada um dos amados irmãos. Bem, nós hoje vamos estudar acerca de dízimos, de ofertas, assunto este muito sensível para muitos, onde tem sido deturpado também a forma como nós vemos a finança, onde tem sido banalizado esta dádiva que é devolver ao Senhor aquilo que lhe é devido, onde pessoas têm feito disso comércio. Infelizmente, temos visto, em resposta a todas essas questões equivocadas, muitas pessoas sendo contrárias, então, à entrega, à devolução dos dízimos. Mas antes vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele, então, o entendimento das suas verdades, da sua palavra, enfim, para que Ele nos dê o discernimento, nos ilumine para a compreensão daquilo que Ele tem a nos ensinar para a noite de hoje. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade, pelo privilégio que temos, ó Senhor, de estarmos na Tua presença. Abençoe a cada um, a cada lar, a cada família, esteja nutrindo com a Tua palavra, confortando com o Teu Espírito e dando entendimento, a iluminação, para a compreensão, ó Senhor, das Tuas verdades. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, falar de dinheiro é algo muito sensível para todos nós, pois nós estamos vivendo uma época, um período, onde muitos têm se aproveitado da fé das pessoas para enriquecer de forma ilícita. Muito, então, se é ensinado de forma equivocada acerca do dízimo e da oferta. Se os irmãos muito bem observarem, o dízimo e oferta fazem parte, inclusive, de um momento da liturgia, ou seja, também é algo cultico, é uma forma também de cultuar ao Senhor, na entrega de dízimos e de ofertas. Mas por que então tanta dificuldade de se entregar dízimos e ofertas na igreja? Primeiramente, como eu já falei, pelo momento que vivemos, de muito charlatanismo, muitas pessoas se aproveitando da fé das pessoas, das necessidades, para extorquir as pessoas, para enganar as pessoas, para roubar as pessoas. E isso, então, tem construído uma barreira muito difícil para o entendimento do dízimo e para a contribuição em relação ao dízimo e à oferta. Algo que é importante a ser dito acerca do dízimo, que primeiramente é um privilégio ofertar e dizimar. Não porque Deus precise dos nossos recursos,
ele não precisa dos nossos recursos. Mas o dízimo é, sobretudo, um tratamento para o nosso coração. É para que nós não nos apeguemos às questões deste mundo e às riquezas e possamos, então, exercitar a nossa liberalidade. Isso não significa que nós devemos ouvir enganadores, hereges, que dizem que devemos, então, entregar todos os nossos bens, ou que devemos entregar o nosso carro, e muitos têm feito desta forma com o dízimo, uma espécie de mercantilismo da fé. Isto é terrível em nosso meio, mas ao mesmo tempo não podemos negligenciar esta prática. E o dízimo nada mais é do que um ato de obediência, de fidelidade, de privilégio, de devolver a Deus aquilo que lhe pertence e, ao mesmo tempo, trabalhar o nosso coração. O dízimo, na realidade, ele tem um surgimento antes da lei mosaica, com Abraão. Em Gênesis capítulo 14, ele dizima para Melquisedeque, um sacerdote que também é rei, e ali ele entrega as primícias. Perceba que ele entrega as coisas primeiras e não aquelas que sobram. Isto é de fundamental importância. E algo, então, que é dito e que é debatido, e muito debatido, é se o dízimo estaria incluído na lei cerimonial ou na lei moral. Ou seja, se seria algo ritualístico ou se seria algo, então, como um princípio a ser adotado. Nós entendemos, então, que o dízimo ele é algo a ser adotado, um princípio, mas o dízimo não deve ser um pesar, mas sim uma alegria e privilégio em devolver a Deus 10% ou a 10ª parte daquilo que lhe é devido, lembrando que os 100% que temos pertencem a Deus. Isso não quer dizer que devemos dar os 100%, pois Deus instituiu a 10ª parte. Mas nós devemos entender que nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus nos dá. Ou seja, nós não damos o dízimo, mas nós devolvemos ou entregamos a 10ª parte que é de Deus. A instituição do dízimo, sobretudo, e isso é importante, ela não está em primeira instância para servir a necessidades materiais, mas sim a questões espirituais. O dízimo ele está associado, sobretudo, à necessidade que o povo de Deus tinha para com a tribo de Levi. E a maior necessidade que a igreja possui não é ter a sua conta de luz paga, a sua conta de água paga, ou o aluguel do imóvel que a igreja se reúne paga. Mas a base, o alicerce do dízimo está em sustento para aqueles que se esmeram na palavra de Deus, para aqueles que se dedicam à palavra de Deus. Ora, pois o principal efeito do dízimo, primeiramente, é tratar o nosso coração. Que Mamon, que é o Deus do dinheiro, ele não esteja presente em nosso meio. Claro que quando eu uso a expressão Deus, não que exista, mas muitos têm se curvado ao dinheiro e se apegando ao dinheiro. Então, é um exercício espiritual e, acima de tudo, é a contribuição dada para aqueles que se esmeram na palavra. No Antigo Testamento, para os sacerdotes.
aqueles da tribo de Levi, ou seja, das 12 tribos de Israel, uma tribo era separada para o ofício sacerdotal, e as outras 11 tribos deveriam trabalhar para manter os sacerdotes. Quando nós chegamos em Malaquias, Malaquias vai trabalhar um pouco acerca do dízimo. No capítulo 3, eu deixei a referência textual para que os irmãos estejam lendo a referência. Ali ele vai trabalhar acerca desta ironia e, na verdade, desse sarcasmo que aqueles sacerdotes estavam tendo acerca do dízimo, pois eles não estavam entregando a Deus o que era devido. Em Levítico se estabeleceu como deveria ser entregue, então, essas primícias, e eles não estavam entregando conforme Deus estabeleceu. Eles estavam entregando animais aleijados, cegos, percebam? Coisas que, animais que não teriam, então, serventia para o sacrifício. Então, eles estavam deixando o pior para Deus. E ali, então, há uma denúncia do profeta Malaquias acerca daqueles homens que voltaram para a sua terra, mas que não estavam, de fato, se importando com o zelo no culto. E o que é interessante é que é citado também a questão do dízimo. Mas nós também devemos entender que alguns vão defender que hoje não se deve dizimar, porque isso pertencia ao Antigo Testamento. Ou seja, eles se utilizam muito do texto de 2 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 7 até o verso 15. E ali vai se usar a concepção justamente de cada um contribua conforme o seu coração, pois Deus ele ama quem dá com alegria. Ali, aquele texto, ele não está tratando sobre dízimo, mas ele está tratando sobre uma oferta especial a ser concedida aos que estão na Judéia. Então, é como se o apóstolo Paulo estivesse fazendo uma campanha na igreja para ajudar irmãos necessitados. Então, ali ele não está, logicamente, redefinindo o conceito de dízimo. Não. Muito pelo contrário, ali ele está trabalhando a questão da oferta. Nós também temos que entender que esta ordem de Melquisedeque, aquele sacerdote que recebeu as primícias de Abraão, ele apontava para Jesus Cristo. E Cristo, então, trabalhará, na verdade, a carta aos Hebreus trabalhará esta tipificação de Cristo, que é Melquisedeque, justamente em Hebreus capítulo 7, verso 10. E ali é instituído que muito maior do que Melquisedeque era o próprio Cristo. Então, quando nós dizimamos para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Ele não precisa das nossas finanças, mas essas finanças é um ato de fidelidade, de obediência, e deve ser exercitado com prazer, com alegria. Em 1 Coríntios, capítulo 9, ali vai ser trabalhado acerca do apóstolo Paulo, lembrando que o apóstolo Paulo era pastor da igreja de Coríntios, mas não recebia da igreja de Coríntios, porque os irmãos se escandalizavam, porque o apóstolo necessitava receber algum auxílio, alguma ajuda, mas sim ele recebia muitas ofertas de outra igreja. E naquele capítulo 9, ele vai justamente defender esta ideia, que aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, e que aquela igreja ela não estava honrando o pastor, no caso o apóstolo Paulo,
o mantendo nas suas necessidades. Então, muitas vezes, por um mercantilismo, por pessoas que ensinam erroneamente o dízimo, nós então passamos a negligenciá-lo, porque temos receio de estarmos então diante de um golpe, ou então de pessoas que são charlatães. Mas perceba que o próprio Cristo ele vai tratar acerca do dízimo. Inclusive o texto que nós vamos dar uma pequena passada no texto para vermos algumas nuances dele. O texto de Mateus, capítulo 23, verso 23 apenas, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo das hortelã e do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Cristo aqui no verso 23, ele está desnudando, ele está trazendo à tona a falsidade e a hipocrisia dos fariseus. E neste ponto ele vai trabalhar acerca do dízimo. Quando ele usa a expressão ai, aqui é um sentido de condenação, certo? Ele está então também trazendo agora uma sentença para aqueles homens. Ai de vocês, então, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Lembrando que a palavra hipócritas são aqueles que fazem uso de um personagem ou de uma interpretação. Porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Ora, Cristo aqui está dizendo, vocês estão fazendo o que devem fazer. Perceba que a tônica de Cristo aqui não é condenar o dízimo, não é condenar a entrega das primícias ou da primeira parte, mas é justamente condenar que eles estão fazendo a coisa correta com umas motivações erradas. E nós podemos estar dessa forma. Nós podemos fazer a coisa errada de forma errada, a coisa errada de forma certa, a coisa certa de maneira errada e a coisa certa de forma correta. Então, não só o ato ele deve existir, mas também a sua motivação. Não só o ato correto, mas a motivação correta. E qual é o nosso problema? O nosso problema é porque nós somos excludentes. Ou é uma coisa ou é outra. Este é o nosso mal de raciocínio lógico. Mas aqui Cristo está dizendo, ora, o fato de vocês negligenciarem, por exemplo, a justiça, a misericórdia e a fé, não quer dizer que vocês devem abandonar a prática de devolver a Deus aquilo que lhe é devido. Ele então vai dizer a justiça, a misericórdia e a fé. A observância de que também os dízimos e as ofertas não só têm um aspecto da manutenção nos dias de hoje para os pastores, por exemplo, mas eles também têm um aspecto de servir a igreja. A própria palavra diz, no sentido dos órfãos e das viúvas.
então esta justiça, ou ele olha para essa questão. A misericórdia, né? Você não dar aquilo que o outro merece, né? E ele diz assim, justamente isso, que eles não estão se atentando para os princípios intrínsecos da lei, que é a concepção da justificação, da misericórdia do Senhor para com os mais humildes e da fé, ou seja, da salvação. O ato deles de dar o dízimo é um ato de externalidade. É tanto que a palavra de Deus ela vai dizer que quando nós vamos dizimar, mas nós estamos brigados com o nosso irmão, nós devemos deixar de lado, né, a oferta, o dízimo, e ir então, primeiramente, ir até o nosso irmão para nos para termos então um momento de perdão, de arrependimento, né? Para que nós possamos então restaurar o nosso relacionamento com o irmão. Então perceba que a entrega do dízimo ela é algo muito importante porque ela revela este coração com liberalidade. Isto não quer dizer que dar o dízimo significa então de forma irresponsável e também pensando na barganha, porque este é o problema. Muitas pessoas pensam, meus amados irmãos, naquilo que vão obter se porventura forem fiéis no dízimo. Perceba a motivação errada. Então nós não podemos pensar nos benefícios que o dízimo nos traz, mas sim na alegria que temos em devolver aquilo que pertence a Deus. Quando nós falamos do texto de Malaquias, ele vai falar que aqueles estão lhe roubando nos dízimos e na oferta. A palavra ali roubar não é alguém que simplesmente pega uma carteira, mas é alguém que assalta com a mão armada, ou seja, de fato é um assalto. Então, isso é muito sério. Mas, ao mesmo tempo, alguns pregadores têm colocado terror em relação àqueles que não entregam o dízimo, falando acerca da maldição que há sobre eles. Perceba que justamente se tenta convencer pelo medo, pela pressão, e não é desta forma. O convencimento para fazer aquilo que é correto é pelo dever, pela própria palavra de Deus. E da mesma forma que nós não podemos dizimar para obter algo, nós não podemos dizimar com medo da mão de Deus, com medo. A ideia não é essa, mas a ideia é o dízimo é um privilégio, é uma alegria e não pode ser um pesar. Então, Cristo aqui, ele trata justamente isso. Há uma unidade, uma união entre aquilo que eu faço, externalizo, o ato de entregar o dízimo e cumprir aquilo que Deus estabeleceu, mas também a observância da motivação pela qual eu estou entregando o dízimo. Então, isso é muito importante, né? Ele fala da justiça, misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que ele então ele quer nos dizer que nós devemos observar as motivações, mas não deixar de fazer. Então, Cristo aqui, ele não aboliu o dízimo, ele não foi contrário ao dízimo. Muito pelo contrário.
há um favorecimento ao dízimo. Então, nós temos que observar que o dízimo é uma dádiva, é um privilégio. Nós somos mordomos de Deus e devemos devolver aquilo que lhe pertence. Os dízimos também, meus amados irmãos, se os irmãos observarem, eles servem para a manutenção da obra do Senhor. Primeiramente, em relação à manutenção daqueles que se esmeram na palavra, daqueles que se dedicam no estudo da palavra, mas também na manutenção da casa do Senhor, na manutenção de obreiros, da manutenção das questões estruturais. E o que nós temos que entender é que a relação de Deus com Israel era uma relação centrípeta, ou seja, era uma relação de dentro, era uma relação intramuros, apenas para uma nação, basicamente. E ali estava o dízimo. Quando chegamos no Novo Testamento, essa relação ela é não mais centrípeta, mas centrífuga, e a ideia é para fora. O que então isso quer dizer? Que muito mais então para outras nações tem muito trabalho a fazer e que de fato nós precisamos contribuir na obra do Senhor. Perceba, é um privilégio contribuir para a obra do Senhor. E muitos têm então negligenciado esta dádiva. E o que é pior muitas vezes é que a dificuldade de entrega do dízimo não está nos mais humildes, não está naqueles que ganham um salário mínimo, um salário e meio, mas está naquele que, por exemplo, ganha 100 mil, 200 mil, e a sua dificuldade de se desfazer ou desprender, de devolver, na verdade, aquilo que é do Senhor. Nós também devemos observar que nós não somos juízes do dízimo. Primeiramente, o que isso quer nos dizer? Que quando nós damos o dízimo, na verdade, nós entregamos o dízimo, né? Nós voltamos para o Senhor aquilo que lhe pertence, nós então não somos aqueles que vamos observar as circunstâncias. Nós não somos juízes do que se faz com o dízimo, mas nós podemos também e devemos observar como os recursos do Senhor estão sendo gastos. E isto é muito importante. Os irmãos devem estar atentos. A Igreja Presbiteriana do Brasil ela sempre faz uma reunião ordinária com toda a membresia para prestar contas daquilo que foi gasto com relação ao que foi arrecadado. E isso é extraordinário. Conquanto nós não somos juízes do dízimo, nós não somos juízes da entrega desse dízimo, mas nós sim devemos também observar. E se há algo de observação de equivocado, os irmãos devem buscar o pastor ou o presbítero responsável para então se inteirar das contas da igreja. E é dever, meus irmãos, daqueles que estão lidando com dízimos e ofertas, nunca fazer isso só. Nunca estar de forma autônoma em relação a isso. Porque nós somos tentados com relação às finanças. E é sempre bom, então, estar prestando conta, é sempre bom estar com uma pessoa e verificando estas questões financeiras para que nós não caiamos em tentação. Meus amados irmãos, por fim, o texto, ele diz justamente isso, e aí eu vou trazer que o fato de nós termos que observar a justiça, a misericórdia e a fé, estas não anulam a nossa responsabilidade de devolver a Deus aquilo que lhe é
devido o próprio Cristo a ser interpelado acerca dos impostos injustos por Roma. Senhor, o que devemos fazer? Os impostos são muito duros com relação a César. Devemos dar a César ou a Deus? Mais uma vez, os escribas e fariseus tentando pegar Jesus. E então ele vai dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meus amados irmãos, Deus assim os abençoe. Eu estarei colocando no nosso grupo de WhatsApp o nosso questionário. É importante que os irmãos estejam fazendo o questionário para fixar os assuntos. Está realmente muito bem, digamos assim, fixado o conteúdo. Não é obrigatório, mas é um grande exercício para os amados irmãos. E eu estarei à disposição no grupo do WhatsApp, bem como também no privado. Os irmãos podem ligar para mim, mandar mensagem e a gente está disposto a tirar as dúvidas. Meus amados irmãos, não deixemos que falsos ensinos, que falsos mestres, que práticas equivocadas, mercenárias acerca do dízimo, elas nos desviem justamente da dádiva, da alegria, que era então ser mordomo do Senhor, devolver a Ele aquilo que é devido, ser contribuidor para a obra do Senhor, ser mantenedor daqueles que se esmeram na palavra. Não deixemos que falsos mestres eles nos impeçam, então, por uma compreensão má acerca do dízimo, que nós não negligenciemos este mandamento, esta dádiva, esta alegria, que era, então, também cultuar com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos orar, encerrando esse momento? Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã. Sabemos, ó Pai, o quanto é difícil, o quanto é sensível lidarmos com as questões financeiras, pois este mundo, inclusive de alguns dizendo-se evangélicos, pastores, tem enganado, Senhor, o teu rebanho. Tem, ó Deus, roubado, saqueado pessoas que estão tão carentes em relação à fé, e há um aproveitamento em relação a isso. Ó Deus, mas não faça, Senhor, não nos deixe, na verdade, sermos enganados, enredados, e que o nosso coração esteja voltado para te cultuar também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Obrigado, Deus, abençoe cada família, cada irmão. Nos prepara, Senhor, para melhor te servir, e que no tempo oportuno esses amados irmãos estejam proferindo a fé pública no Senhor, para o louvor da tua glória. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.